Garrett é passar por uma figura que eu diria fundadora, ou seja, uma personalidade que efetivamente marca um lugar no nosso devir, na nossa transformação coletiva. Esta transformação por que Garrett passou é primordial. Ele sai do mundo, digamos, do iluminismo a tender para o pré-romantismo. Ele nasce, se bem se recordam, em 1799, finais do século XVIII, vem a falecer em 1854, por conseguinte, praticamente a existência humana do Garrett decorre na primeira metade do século XIX, e essa primeira metade do século XIX é a de uma transformação radical no nosso país, na nossa cultura, que tem seus prolongamentos até hoje. Já na juventude ele dizia: os poetas fizeram-se cidadãos, não é? E têm o dever de colaborar na construção da República. Ele tomava o termo República neste momento no sentido de res pública, a coisa pública, no sentido a coisa coletiva, o país, não é? Bom, ele afirmava isto, por exemplo, em 1819, no prólogo de uma pequena tragédia que ele nem terminou, Afonso de Albuquerque, e virá a repeti-lo num texto que é fundamental entre os textos teóricos do nosso romantismo, que é a Memória ao Conservatório de Lisboa sobre Frei Luís de Sousa. Soube também plasmar em formas muito renovadas. Ele é também uma figura fundadora no domínio da expressão literária. Ele soube plasmar essa mudança ao longo de uma vida em formas que vieram realmente a instituir a nossa tradição literária, surgir, digamos em termos genéricos, da modernidade. A partir de Garrett, e particularmente da sua fase madura, escreveu-se ou ousou-se escrever de modo diferente. E aí as viagens, nós falaremos um bocadinho, as viagens na minha terra, ocupam um lugar primordial. Eu tive uma vantagem enorme para me orientar para Garrett, foi a circunstância de estar na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra o grande espólio de Garrett. Quer dizer, todos os papéis que Garrett deixou ao morrer e que ele trabalhou bastante a sua memória. Garrett, como sabem, não pecava por modéstia, era um homem razoavelmente cultor de si mesmo e da sua aura, e ele cuidou do seu pós-de-mortem, ajudado pelo seu grande biógrafo, que, como sabem, foi Gomes de Amorim. Um jovem, é curioso como realmente a literatura pode influenciar tanto e exercer tal papel de sedução. Ele vivia aqui no Brasil, era um rapazinho novinho, perdido aqui no sertão, e foi parar às mãos um exemplar do Camões de Garrett. E ficou tão perturbado com aquele texto que eventualmente hoje já não nos diz tanto, não é? Mas para Gomes de Amorim foi uma revelação. Ele disse com ele: eu tenho de conhecer este homem. Ele conta isso nos 3 volumes que dedicou a Garrett e que se intitulam Memórias Biográficas, e que para qualquer garrettiano são um manancial absolutamente fundamental de elementos, porque ele contactou, foi enfermeiro de Garrett até ao último instante, foi o seu secretário, foi quem lhe organizou os papéis. Realmente fundamental o conhecimento das memórias biográficas de Gomes de Amorim. Bom, por conseguinte, Garrett nasceu no Porto. Depois, parte da sua formação, já garotinho, fez-se nos Açores. E fez-se nos Açores porque a família de Garrett, de origem burguesa, sublinho este aspecto, quer dizer, era uma família de classes razoáveis, de origem burguesa, transplantou-se para os Açores, para a Ilha Terceira, porque se deu a segunda invasão francesa no Porto e a família retirou-se. E
Garrett esteve na terceira. Ora, o que é que aconteceu? Ele encontrou na terceira um tio importante na sua história ideológica e literária, que foi Dom Frei Alexandre da Sagrada Família. Ele foi bispo de Angra, já muito velho, já muito idoso, e foi um grande formador de Garrett. Ele recorda esse tio em pleno vintismo, na primeira coletânea poética que deu a lume, intitulada Lírica de João Mínimo, Lírica de João Pequeno, é ele próprio, naturalmente, Lírica de João Mínimo, é um título brincalhão sobre si próprio, com um prefácio que é uma delícia. Se puderem passar por ele, façam-no, porque é realmente um texto, enfim, muito cedo feito e que lembra muito o À Vontade já das viagens. E nessa coletânea poética ele tem uma ode à memória do tio, em que globalmente ele diz isto: tu me ensinaste a ser homem com maiúscula, porque ele foi o veiculador de valores fundamentais que orientaram Garrett durante toda a sua vida. Valores éticos, e todavia Garrett depois transformou-se num moço revolucionário, mas em pleno revolucionarismo de 20, ele continua a dizer de um frade, porque era um franciscano: tu me ensinaste a ser homem. Era um frade muito especial, porque na realidade há dissertações do Frei Alexandre contra a escravatura, contra o regime monacal, defendendo a igualdade social, defendendo a mudança muito grande de toda a sociedade portuguesa, absolutamente desnivelada. Era um homem de uma potência de palavra também, porque se guardam no espólio de Garrett, que quis compilar os papéis do tio, muitos desses papéis. Simplesmente uma figura que foi desconhecida. Eu tenho a vaidade de dizer que praticamente descobriu com Frei Alexandre ao trabalhar com o espólio de Garrett, porque ele não quis publicar rigorosamente nada, a não ser um sermão ou dois. De maneira que, quando se começa a penetrar naquele mundo, eu depois escrevi um livro sobre esse Dom Frei Alexandre da Sagrada Família, em 74. Ele ensinou-lhe tudo, ensinou-lhe ética, ensinou-lhe moral, ensinou-lhe muita literatura, obrigou-o a ler os clássicos como uma base de formação sine qua non, obrigou-o a trabalhar a língua. Guardam-se no espólio uns caderninhos, no género dos caderninhos de locuções difíceis, de significados, de palavras difíceis, que eu fiz quando andava na escola primária, por exemplo, e que foram a base do trabalho da língua. É importante a presença dessa figura. Mas uma vez chegado a Coimbra, Garrett chegou a Coimbra em 1816, antes da Revolução de 20, e ele desgostou-se em absoluto com a universidade. Foi uma grande desilusão. A universidade era um antro de reacionarismo e transformou-se verdadeiramente num caudilho. Ele viera propenso a uma certa teatralidade, num caudilho de estudantes liberais. Ele foi mal avaliado pelos professores. As notas académicas de Garrett foram sempre baixas. Resves, ele passou pelas instâncias decisórias das bancas, como dizem aqui, universitárias, resves. Bom, era um moço muito inconveniente. Tem aqui um texto que lhe está um bocadinho um clima do que era o som de Garrett desta fase. Eu te rogo, deixa a Maria minha, duros preceitos de moral sombria. Vejam que convite escandaloso. Fingiu-os a traidora hipocrisia que detrás deles a zombar-se aninha. Leis de tartufos, invenção daninha que protege a impostura e o vício cria. O egoísmo agitou, funesta arpia que as horas de gozar nos amesquinha. A mão da natureza, a mão sublime, o broncelo forjou na interna ipude com que o sinal de falsas lhes imprime. O coração não diz que não ilude.
Crime sem dor, Anália, não é crime. Virtude sem prazer não é virtude. Vejam, por conseguinte, como um texto deste género, e poderia multiplicar estes textos, mostram o clima intelectual da obra deste jovem Garrett, do que ele escrevia. Tudo na altura não foi conhecido, mas circulou com certeza manuscrito por muitas mãos. Estes sonetos, por exemplo, só nos veio a juntar a uma edição das Folhas Caídas no final da vida. Mas circularam, com certeza, com outras coisas. Mas publicou, por exemplo, o jovem estudante de Coimbra, um poemazinho que o levou a um processo judiciário, que foi um retrato de Vênus, em que ele dá o símbolo de Vênus, a deusa do amor, a deusa da beleza. É um texto que depois envereda para discussões do fogo da estética, mas é um texto que volta a falar muito neste grande padrão, a natureza quase liberta do pecado adâmico. O Dom Frei Alexandre devia tapar os olhos da aflição se visse estes textos. Garrett tinha abandonado a carreira que a família lhe destinava, que era a da vida eclesiástica, ser padre, era o que estava destinado pela família de Garrett, que lhe deu, todavia, uma educação que ele louva, uma educação portuguesa velha, diz ele, uma educação tradicionalista. Mas ele não se sentia com vocação para padre. E, por seguinte, teve a coragem de recusar de vir para estudar leis, foi aquilo que ele estudou, direito, e de se transformar num estudante militante que, por conseguinte, procurou favorecer a mudança das mentalidades da época. Por exemplo, na lírica de João Mímico, encontram odes. A ode é a grande forma que serve a Garrett para se exprimir na época. Não muito fácil, porque o vocabulário é muito latinado por vezes. Muito latinado. É uma obra ainda forjada segundo os ideais neoclássicos. Aliás, este soneto bem mostra. Bronceiro forjou na interna incude a forja, não é? O vocabulário é um bocadinho difícil, mas os conceitos são conceitos muito voltados para a sociedade da época. Bem, um outro texto que lhes queria fazer notar é também uma obra que Garrett compôs quando se deu a eclosão do movimento liberal no Porto, precisamente. Partiu pela cidade burguesa por excelência, no 24 de agosto de 1820. Esta ode intitulada A Liberdade. Os ferros, os grilhões e as mãos já vivas e os descamados pulsos desalgemados, soltos. Quer dizer, a ode parte sobre este espanto de finalmente se ter conquistado a liberdade, porque a sociedade vigente era uma sociedade de enclausuramento, de tirania, não é? De ignorância, é outro termo importante deste vocabulário juvenil. A pátria é pátria já, nós somos homens. Termo também fundamental deste primeiro Garrett. Ser homem significa ter acesso à dignidade do homem que se conquista pela liberdade, pelo direito de afirmação, pela justiça, pela responsabilidade cívica. Tudo isso faz parte de ser homem. E então a liberdade, em 1820, trouxe aos portugueses algemados na tirania a capacidade de serem homens. Homem, tal nome é dado, proferir sem vergonha. O eterno jus sagrado, o eterno direito sagrado, que na origem do ser nos suprou na alma a natureza augusta. Vejam, o vocabulário latino dá dificuldades de facto. Natureza augusta, augusta é um latinismo que significa grande.
grande, por conseguinte, a grande natureza. E a grande natureza insuflou-nos na alma, não é? O jus sagrado, o direito sagrado, que é esse precisamente que instaura a liberdade, a dignidade do homem, etc. Depois só lhes queria chamar a atenção para o final da obra, em que, celebrando essa instauração da liberdade, Garrett diz: tu, liberdade, rotulada de doce, tu, doce liberdade, nos franqueias da existência o gozo. Esta ideia de prazer também é fundamental. Os homens sofrem, são miseráveis, são maus, inclusive, porque estão precisamente algemados, estão coartados. Garrett tinha devorado os enciclopedistas franceses, tinha lido muito Rousseau, por exemplo, e estava convencido de que, libertada a sociedade dos seus males históricos, floresceria na sua natural bondade, enfim, tudo quanto era apanágio da natureza. A razão, a justiça e o prazer da existência. Era um jovem, e eu gosto muito deste Garrett jovem, porque todos os jovens são um pouco assim, julgam que realmente alguma coisa pode facilmente transformar a vida em algo muito melhor. Garrett foi muito jovem na sua juventude, é um jovem paradigmático para qualquer geração. Tu nos franqueias da natureza o gozo e as ferrolhadas portas que o sacrário das leis da natureza, árduas até que fechavam, tu, liberdade, nos a apresentar. Homens já somos. Isto em 1820, saudando a liberdade que se proclamava. Liberdade, notem bem, que não foi proclamada propriamente por uma revolução, foi um pronunciamento militar. Quer dizer, a revolução fez-se sem grande balbúrdia, porque um pronunciamento liberal se fez no Porto, depois se foi expandindo para sul e houve uma mudança de regime. Estava o rei e a corte aqui no Brasil. Depois é que realmente o rei regressou a Portugal para se fazerem as cortes constituintes em 1821, de que saiu depois a primeira Constituição Portuguesa liberal em 1822. Não é? Garrett assistiu a tudo isso. Tem também aqui reproduzido um pequeno fragmento de um ensaio político, aquele que deu o título de no dia 24 de agosto, o ensaio foi publicado em 1821, por conceito do ano imediato à Revolução, aquele em que estavam reunidas as Cortes Constituintes, e ele procura nesse ensaio, porque só tem aqui um pequeno excerto, acentuar que a liberdade não pode ser pensada em abstrato, tem de ser alguma coisa que se fabrique por uma forma prudente, governada por leis. Eles desejavam muito que se estabelecesse uma Constituição, precisamente. Um sistema de normas que estabelecessem para o país um regime igualitário, justo, que ajudasse, por conseguinte, a dar-se esta transformação de um velho país ancestral, feudal, tirânico, num país novo. Bom, só lhes vou acentuar também um pequeno passo desse fragmento, que parte muito desta ideia, como sabem, da tríade revolucionária francesa: liberté, égalité, fraternité. E a dada altura, sobre a igualdade, por exemplo, sobre o princípio da igualdade, ele diz o que vou ler-lhes rapidamente: os homens são livres porque são iguais por condição, todos nós nascemos iguais,
preconceito, não há razão nenhuma para aquela sociedade estratificada, como era a sociedade tradicional, a velha sociedade. Mas a igualdade pode ser perigosa. Então, leia-nos um bocadinho do parágrafo da segunda parte do texto, em que ele diz que a igualdade para homens que têm leis, que têm forma de nação, termo importante deste primeiro carrete, a ideia de nação. A nação é um corpo coletivo que se constitui exatamente pela irmandade de preocupações, de desígnios, de objetivos, que constitui um corpo político. Responde a ambas as perguntas. A liberdade do homem social e cidadão, porque ele desejava sempre que todo homem fosse alguém que contribuísse pelo seu modo de estar e de ser para a constituição desse corpo social, é o direito que ele tem de exercer todos os direitos que lhe deu a natureza, uma vez que não ofenda a tranquilidade pública e suas justas leis, nem perturba a ordem social retamente constituída. E sua igualdade consiste em ser indistintamente amparado, protegido e castigado pela lei e por seus executores. Tal é o homem social tão diferente do natural ou abstrato, pois que, deixando preconceitos, o direito natural não é mais que uma abstração necessária nas escolas, sendo como é o homem dotado de uma sociabilidade ou necessidade de viver com os outros homens, que é clara e patente a todas as suas luzes e em cuja prova seria ridículo gastar duas linhas. Assim, ele queria uma liberdade, já nesta altura, uma liberdade ordeira, uma liberdade garantida por leis que fossem para todos. E o infante Dom Pedro, que estava no Brasil, saiu do Brasil, entregou a regência de Portugal à filha Dona Maria, que era uma menina de 7 anos, e julgou poder conciliar este país tão dividido como era Portugal, criando um diploma legal, constitucional, a chamada Carta Constitucional, que iria, na ideia dele, fundir os dois grandes polos da sociedade portuguesa, porque era algo que saía da decisão régia, contrariando o princípio da soberania nacional do povo, que era o princípio da Constituição de 1822, criando um poder moderador atribuído ao rei, criando também dois tipos de Câmara de Deputados, a Câmara Popular, eleita, e a Câmara dos Pares. Ele julgava que talvez fosse possível, e Garrett acreditou com ele que seria possível. Entretanto, no exílio, esse exílio foi determinante. Ele contactou com a Europa culta, a Europa que estava sob o regime da Santa Aliança, reacionária, mas em França, em 1820, deu-se a Revolução de Julho. Garrett estava por lá e escreveu nessa altura um ensaio muito interessante intitulado Portugal na balança da Europa, em que, por conseguinte, ele tenta avaliar, é um ensaio muito inteligente, como se situa Portugal no meio das opiniões que corriam na Europa. Conheceu Vitor Hugo, conheceu melhor o Walter Scott, conheceu Lamartine. Ele abriu muito o seu gosto literário, leu Byron, importante, e passou por uma crise existencial muito grande, porque teve, por exemplo, ocasião de sofrer ao vivo o mal do exílio, a nostalgia da pátria, esta ideia de pátria avolumou-se com a distância, soube o que é a inconsequência do coração humano a partir da sua própria experiência. Esqueci-me de dizer-lhes que o período juvenil de Garrett termina com um casamento eufórico.
com uma linda menina de 15 anos chamada Luísa Midósio. Devia ser muito bonita, mas uma jovenzinha. E é curioso, quer dizer, essa família Midósio era um pouco estrangeirada. E Garrett, enfim, deixou-se seduzir pela beleza daquela menina, daquela jovem menina, pelo ambiente mais arejado da família Midósio, da qual alguns elementos masculinos faziam parte da relação de amizades de Garrett. E o certo é que ele casou em 1822 e partiu para o exílio com essa Luísa Midósio, que ficou sujeita à pobre Luísa Midósio, um destino um pouco triste, que é uma das mulheres da altura, não é? Uma série de gravidezes mal sucedidas, crianças nascidas para uma breve vida ou nascidas mortas. Ela teve, não sei, uns 3 ou 4 filhos, não sei dizer, 3, diz o Sérgio, que passaram, que trouxeram à família Garrett dificuldades muito grandes. Ele não tinha dinheiro, costuma-se há um ditado português que diz que família sem dinheiro, as coisas correm mal, é preciso um mínimo de dinheiro para que as coisas possam organizar-se, consertar-se. Garrett sofreu muito. E é curioso que isso trouxe, não é, ao seu modo de conceber o mundo, também muito influenciada pelas dissensões que ele encontrou entre os próprios liberais. Porque não é ilusão pensar-se, não é, que aqueles que esperam numa mudança, numa revolução, queiram todos que a revolução se dê da mesma maneira. Nós vimos isso em 1974. Todos praticamente se uniram na Revolução dos Escravos contra o regime de Salazar. E depois, não é? Que fazer com a liberdade? Como orientar o país? Começaram a surgir as grandes diferenças. Correu tudo logo de uma forma muito caótica. E Garrett teve esse conhecimento das coisas durante o exílio. Havia quem pensasse, por exemplo, que a grande solução é uma solução que aparece sempre em momentos de crise. Está a reaparecer. É a União Ibérica. Que nós constituamos com Espanha uma unidade peninsular. Porque a Espanha estava a passar por problemas idênticos. E Garrett chocou-se com essas soluções extremistas. Ora bem, há 2 poemas que ele publica no exílio, que saem em Paris, e que são considerados praticamente um manifesto romântico na nossa literatura. São os poemas Camões e Dona Branca. Camões, estão a ver que pelo próprio assunto, mostra bem o que é, nesse Garrett do exílio, em primeiro lugar, o sentimento da decadência da pátria. O sentimento da decadência. Porque ele via que a pátria está perdida na mão dos absolutistas, não há país novo que se crie, a não ser que o país se erga num protesto eficaz. Camões, lembram-se, escreve Lusíadas. Escreve Lusíadas invocando a viagem de Vasco da Gama e os nossos triunfos no Oriente. Mas termina o poema numa estrofe que sempre impressionou muito. Ele diz, dirigindo-se à sua musa: não mais, musa, não mais, que a lira tenha destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não mudar a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na riqueza e na tristeza do mal, não, no gosto da cobiça e na rudeza do mal austera, apagada e vil tristeza. Por conseguinte, entre Garrett e Camões, o seu herói, estabelecem-se laços de muita irmandade, de modo que há muitos pontos em que realmente personagem e autor se juntam. E o que acontece de muito inovador neste poema é que o construtor do poema
irrompe na narrativa, não é? Juntando a sua voz pessoal lamentosa, é um poema de nota fundamentalmente elegíaca, à voz elegíaca do próprio Camões, que em grande parte narra a sua história e retoma o poema narrando para Dom Sebastião. Há ali muitos pontos de encontro. Outra coisa bizarra, por exemplo, todos recordam como se inicia Camões, pela invocação de uma deidade. Isso fazia parte dos cânones da epopeia. O que não era dos cânones da epopeia é que a deidade escolhida fosse começada a saudade. Saudade é um sentimento nacional. Não é? E o poema inaugura-se por uma estrofe em que a voz autoral, eu vou chamar-lhe assim, não é? Mas nós, ambiguamente, nem sabemos bem se quem fala é o narrador, o autor, a personagem. Saudade, gosto amargo de felizes, delicioso pungir de acervo espinho que me estás repassando no íntimo peito, com dores que o seio da alma, qualquer coisa, não me recordo bem. Por conseguinte, a invocar a saudade, houve leitores da época que se chocaram muito. Nós hoje não temos a vivência desse choque, porque estamos predispostos para aceitar a diferença e não estamos tão treinados na escolaridade feita à luz dos grandes clássicos do Virgílio, etc. Não é? Mas na altura, realmente, começar-se um poema por uma invocação à saudade, não se dizer o nome do protagonista desde logo, etc. Não se invocarem as tágidas, ou ao menos quaisquer divindades antigas, Calíope, bom. Além do mais, os estilos são muito variados, não tanto, todavia, como no outro poema que Garrett diz ter escrito para descansar de Camões. Camões tocava o tanto e lacerava o tanto, porque havia tal irmandade entre o protagonista e os seus dramas e ele, Garrett, que teve de descansar escrevendo outra obra. Essa outra obra foi Dona Branca, o poema Dona Branca. Muito byroniano neste sentido, porque é um poema que toca, de facto, uma gama de estilos muito variada, desde o elegíaco até ao burlesco, até à sátira anticlerical, por exemplo, e faz ingressar no corpo do poema, como um dos seus elementos construtivos importantes, algo que Garrett explorou muito inovadoramente, que é a tradição nacional. Ele estava lá longe, não é? E comprazia-se a recordar a cor, o calor, as nossas tradições, etc. E ele enfia isso no poema Dona Branca, quando, aliás, já tinha começado a recolher papel importante de Garrett, o nosso romanceiro. Não sei se sabem o que é um romanceiro. Sabem? São seguintes histórias tradicionais que se narravam muito nos serões comunitários, não é? Garrett diz que boa parte daquele legado o recebeu de velhas criadas, que a bivoca, que tiveram essa função de transmitirem aos meninos da casa, entre os quais ele estava, a Brígida, a velha Brígida, Rosa de Lima, que era uma mulata brasileira, que era criada do avô de Garrett. Garrett teve um avô, José Bento Leitão, que tinha permanecido muito tempo aqui no Brasil. Ora bem, ele mete, por conseguinte, em Dona Branca, muito desse fundo tradicional português. Mas, homem, tu, misérios entes que se arrastam no espaço circunscrito de um dos mínimos povos do universo, inseto de um só livro, que nasceste para continuar o elo da vida na cadeia dos seres, que apontaste num ângulo da cena resplendente para vê-la e morrer. Homem, quem pode compreender teu fado misterioso nos destinos do mundo? E como aprouve à natureza liberal e avara contigo,
já mesquinha, generosa, já rica em dons, já pobre em faculdades, que te deu, te negou e assim te há feito o mais raro fenómeno da terra, incompreensível, único homem, como desta sorte lhe aprova a natureza, de juntar em teu rosto a formosura toda pelo universo repartida, como tu, vidro obscuro e quebradiço, etc., podes concentrar em ti a beleza do mundo. Gostava de acentuar esta imagem disfórica do homem que Garrett aponta em Dona Branca, como já tinha apontado através de Camões no poema Camões. Bom, gostava também, neste mesmo poema Dona Branca, de lhes acentuar alguns elementos da fábula do poema. A fábula tem a ver com os amores incompreensíveis. O amor nasce de forma incompreensível. Entre uma infância, isto passa-se a ação na Idade Média, tópico, aliás, que também é bem típico do romantismo, esta inspiração medieval. A Idade Média levou muito prestígio entre os românticos, porque é a época em que as nações modernas foram mais autênticas, porque se colocam no devir da história antes da grande invasão igualitária, que foi a invasão da cultura do Renascimento. Garrett, como herculano, tem muitas proclamações contra, não é contra alguns aportes do Renascimento, mas contra essa igualdade que no mundo da cultura se estabeleceu com o Renascimento. Na Idade Média estava a originalidade das nações. A intriga de Dona Branca é uma intriga com muitos erros históricos. Garrett nunca se preocupou com a fidelidade histórica. Ele dizia, não é? Eu sacrifico como poeta às musas do Homero, do poeta, e não às de Heródoto, o historiador. O poeta tem todo o direito poético a utilizar os dados da história que melhor sigam a expressão daquilo que tem para dizer. Bom, então esta infanta Dona Branca, heroína da Dona Branca, infanta branca, cristã, ia ser religiosa em Espanha, no convento de Huelgas, é entrevista por um príncipe mouro, um príncipe de Silves, a Benafã, raptada. Este amor surge incompreensivelmente entre um rei mouro e uma princesa cristã, por artes de uma fada. Começa a aparecer um elemento maravilhoso, uma fada alina, que depois os leva para um castelo maravilhoso, que corresponde ao castelo de muitas histórias de fadas da nossa tradição. O castelo é guardado por 2 milhões, etc. Não é? Há muitas histórias desse género. Eu agora queria falar-vos um bocadinho da alegoria que está na base do poema. A fada alina, que recebe os amantes, o par de amantes, no seu palácio encantado, entrega a Benafã 2 ramos. 2 ramos, um de murta, a planta do amor, outro de louro, que é a planta simbólica da glória militar. E agora o interessante, que sempre achei muito interessante neste poema, é que há uma condição terrível, é que a florescência das 2 plantas nunca pode ser simultânea. Só uma é que pode florir, ou a murta, se triunfar o amor, ou o louro, se triunfar a glória. A Benafã, o herói, é rei de Silves. Ora bem, eles são levados para o palácio, ficam os 2 isolados num mundo onde têm tudo à sua disposição. A fada arranja-lhes todos os prazeres possíveis na terra, dá-lhes tudo aquilo que poderia trazer-lhes a felicidade. Um primeiro momento é realmente de inebriamento total entre a Benafã e Branca, prazer sensual. O poema é muito erótico em alguns momentos, indo ao encontro, recuperando muito do erotismo da primeira fase de Garrett, e a dada altura, de facto, floresce o ramo de murta. Mas o problema é que
os dois ficam fechados num palácio encantado, entregues a um e ao outro. Entretanto, deu-se o amor em todas as suas dimensões, também na dimensão física. E o que é que daí sai? A plenitude. Ao fim de algum tempo sai a saciedade. Em Abenafã, quer dizer, ele está realmente cansado daquela existência de tanto prazer, tem saudade do tempo da glória militar, sabe que o seu povo está a ser derrotado pelos cristãos. Ele era rei de Sírios e realmente durante o reinado de Afonso III os árabes foram mandados embora do espaço português, e nasce no coração da Abenafã a saudade, a vontade de se reentregar ao serviço do seu povo. A partir desse momento acontece o inevitável: desaparece o palácio encantado, deixa de florescer a murta e passa a florescer o louro, ou seja, a planta que correspondia simbolicamente à glória militar, à entrega, ao seu papel de rei de Silves. Bom, e assim o poema, que passa por momentos hilariantes, por exemplo, de crítica aos frades, porque o acompanhamento de Branca é todo ele fradesco. Ela vai ser abadesa num mosteiro espanhol, e há a cena da Tremenda, a comezaina dos frades. Há momentos de grande força satírica no recurso do poema. E então tudo termina muito elogiacamente. A intriga é um pouco complexa, não vale a pena estar a lembrar-vos. Só lhes queria ler o final mesmo do canto 10º de Dona Branca. Por conseguinte, Abenafã volta a entregar-se aos seus exércitos, morre em batalha, morre. Aliás, ele tem vontade de morrer, ele sente-se traidor à pátria. Por outro lado, não se sente bem por ter abandonado Branca. Em suma, ele quer morrer. É como o Eurico, o presbítero do Herculano, é que se entrega a dada altura à morte. É uma espécie de suicídio. E a solução de Branca é uma solução muito romântica. Ela enlouquece também e morre. E então, veja, a última estrofe do poema diz isto, tem aí reproduzida: flor da existência desfolhou-se na Áspia, ramos que amarelecem vão caindo, vegeta o tronco ainda, mas é vida, este viver que se alimenta em lágrimas. E o poema termina sobre esta interrogação: é vida este viver que se alimenta em lágrimas? Por conseguinte, dois poemas que, de facto, têm um tonos interior que é muito diferente dos textos da juventude mais jovem de Garrett, que agora tem implícito este lamento de uma existência que é sempre limitada, que é sempre precária. Ele conheceu os homens e mesmo na sua vida íntima, as suas contradições interiores. Ele sabe que a existência não pode ser concebida naqueles termos simples da sua primeira fase. Bom, tudo isto, retomando o que estava a dizer, Garrett está no exílio até ao momento em que o infante Dom Pedro concede a Carta Constitucional. 1826. Com isso, ele pode voltar ao país. E então, muito empenhado, sempre, de uma energia, este Garrett, que devia ser um homem fraco, devia sofrer, não sei de que doença pulmonar, hepática. Ele morreu jovem, aos 55 anos. Mas de uma energia, chega em 1827 a Lisboa,
Ainda em 1826, aliás, ele escreve outro panfleto político, a Carta de Guia para Eleitores, porque ia haver eleições, não é? Novo regime, Carta de Guia para Eleitores. No texto que tem aí, em frente, vê-se muito bem que ele estava muito desenganado dos homens, a experiência que tinha tido em 1822 tinham desenganado muito a respeito dos homens. Os homens são muito cheios de palavras, prometem muito, mas factos. E então ele dá uma série de conselhos para como eleger um bom deputado em 1826. O que é que se deve exigir como condição necessária e o que é preciso rejeitar como sendo absolutamente de condenar. E então, vejam bem, entre as coisas desejáveis, amor desinteressado da causa pública. Preceito que parece simples e é complicado. Amor desinteressado da causa pública. Não aderir ao liberalismo porque se espera oferir da adesão ao liberalismo benesses materiais. Amor desinteressado da causa pública. Amor de liberdade legal, prudente e moderada, mas não tímido nem cobarde. Que a prudência não é cobardia, porque também havia aqueles que diziam a liberdade é perigosa, por conseguinte vamos ser muito prudentes, nada de grandes aventuras. A cobardia pode ser um mal, por conseguinte tem que haver um meio termo de equilíbrio, não é? Entre a ousadia e a prudência. Religião, mas sem fanatismo. Inteligência, mas sobretudo das nossas coisas. E não de estrangeirices e modernices afetadas. Letras, mas sem tretas. Porque realmente, não sei se cá se diz, letras e tretas são duas noções que se associam muito. Saber bom e útil, sem francesias, porque nós estávamos culturalmente muito dependentes sempre da imagem da França, sem casquilhices de ciência pedante, saber provado por escritos, por desempenho de funções, e não pelo dito de meia dúzia de amigos que exclamam na sua roda forte homem. Honra, probidade e a inteireza de caráter sobretudo, etc. E agora o que se deve rejeitar em absoluto? Nada de homens que mudem com as circunstâncias. Nada de exaltados em matéria nenhuma. Estamos em um sistema conciliador prudente. Estamos para curar enfermidades crónicas e não doenças agudas. Se vêm médicos empíricos, matam-nos o doente. Mandem gente séria e arrazoada e verão cessar ou não. Nada de ignorantes, nem sabichões que só sabem dos seus livros, mal por mal, antes aqueles que estes. Militares poucos, negociantes alguns, mas de crédito e honra. Magistrados, os que tiverem feito casa nos lugares e estiverem mal com os procuradores. Empregados em geral, os que não comerciarem em seus empregos. Eclesiásticos, os prudentes e exemplares. Lavradores abastados. Enfim, produtores de toda a espécie. O resto, nada. Produtores de toda a espécie. Faço notar esta ideia que permanece em Garrett de que o cidadão livre tem de produzir alguma coisa para o benefício do seu país. E como tal, este Garrett de 1827 e depois daí para diante, ele faz muito a defesa do homem, não propriamente do homem rico, mas do homem detentor de bens, e por uma razão simples, porque entendia que isso evitava a dependência de um manipulador da sua opinião. O voto na altura era censitário, não sei se sabem o que isso significa. Só podia votar aquele que atingisse um certo nível de posses, em terras, em rendimentos,
só esse é que tinha direito a votar. Parece injusto, não é? Porque hoje a ideia predominante é do voto universal. Mas na altura a ideia era essa. Garrett faz muita distinção, Garrett e outros, entre plebe e povo. Povo é o terceiro estado, é o povo industrioso, aquele que trabalha e produz. E plebe é a plebe ignorante, dependente, que por conseguinte deseja sobretudo sobreviver, porque não tem posses para mais, e por conseguinte vai votar como o mandar votar a pessoa não quer depende. E então desconfiamos desses. Devo-lhes dizer que a situação em Portugal era muito ambígua. O país, com a Carta, permanecia muito partilhado entre os adeptos da causa antiga, do Portugal antigo, e os adeptos da causa nova, e havia muita ambiguidade de um lado e do outro. E de tal forma que o português foi votado e o cronista, a dada altura, era tão censurado que Garrett escreve no seu último número a um jornalista honesto: não é mais possível escrever neste estado de coisas. Por conseguinte, ele optou por terminar o seu jornal. Não posso escrever mais. O lápis da censura estava a cortar tudo. Não convinha falar daquela maneira, porque ele via, naturalmente, referindo-se muito à pequena política da época, não é? Às dissensões, enfim, aos equívocos, às atitudes melífluas. E Garrett é preso. É preso ele e são presos os seus amigos do Português, os seus colaboradores nesse jornal do Português. Vão todos parar ao Limoeiro, que era a prisão política da altura. Garrett sofreu muito com isso, desilusão, não é? Desilusão muito grande. E na iminência de ver o país naufragar em absoluto, com a reentrada em Portugal do Infante Dom Miguel. Porque o Infante Dom Miguel, no pensamento de Dom Pedro, esse irmão miguelista, Dom Miguel, que tinha sido exilado por Dom João VI para Viena da Áustria, ia regressar com o Infante Dom Pedro, que tinha concebido esta ideia bizarra de tentar a conciliação dos dois grandes blocos portugueses através, simbolicamente, de um casamento da pobre menina Dona Maria com o tio, o Infante Dom Miguel. Ela com 7 anos e ele com 20 e tal. Ela sendo, por assim dizer, a representante do Portugal liberal e ele o grande caudilho absolutista. Mas ele havia de jurar a Carta Constitucional, era cláusula. Simplesmente Dom Miguel, em chegando, em se aproximando, Dom Pedro continuava aqui no Brasil. Dom Miguel, ao aproximar-se de Lisboa, exaltou os ânimos dos reacionários, foi acolhido como um verdadeiro rei, fez-se rei, autodenominou-se rei, simulou a reunião de umas cortes à velha maneira que o fizeram rei, tal como o mestre Davi, em 1385, tinha sido eleito, ele, caudilho popular, rei, e isso no país encaminhava-se para o triunfo do miguelismo. Era um cenário absolutamente catastrófico. Esperava Garrett e os outros liberais uma sorte muito má. E o que é que Garrett fez? Fugiu outra vez para o exílio. Ele e muitos outros, entre os quais desta vez é Herculano, sempre. Foram todos novamente para a Inglaterra. É o segundo grande exílio. É durante esse segundo grande exílio que ele escreve o tal ensaio que eu lhes mencionava há pouco, Portugal na balança da Europa, e entretanto dá-se Les Trois Glorieuses, a Revolução de Julho de 1830, que mudou muito o panorama da Europa, não é? É o triunfo realmente da causa liberal contra a Santa Aliança. Foi um vento de esperança em Portugal. E foi a partir daí que começou a germinar a ideia de um grande levantamento nacional contra o miguelismo.
realmente, a partir do exílio, onde estavam milhares de portugueses, entre França e Inglaterra, sobretudo. O Dom Pedro veio do Brasil até às terras do exílio e começou a organizar uma expedição militar, com apoios, com auxílios estrangeiros, com dinheiro estrangeiro, algum nacional também, mas sobretudo dinheiro estrangeiro. Organizou-se essa expedição militar para os Açores primeiro, e dos Açores ele veio para o continente e desembarcou perto do Porto, na praia do Mindelo, o famoso desembarque do Mindelo, em 1832. Garrett fez parte dessa expedição, Herculano também, e muitos outros. Devo dizer-vos que Garrett não teve facilidades em inserir-se nessa expedição, porque ele era um pouco, em nome das suas posições moderadas e das críticas violentas que tanto tinha feito à direita como à esquerda, ele não era querido de ninguém. Não era bem quisto. Ele teve muita dificuldade em ser admitido na expedição liberal. Não foi fácil, mas conseguiu. E foi novamente à sua segunda pátria, aos Açores. Primeiro a Ponta Delgada, depois à terceira. E aí, nos Açores, começou a montar-se o esquema de uma nova pátria. Garrett é nos Açores, por exemplo, que se transforma em assessor de um grande nome da modificação portuguesa, que é Mouzinho da Silveira. Mouzinho da Silveira repensou o Código Administrativo, acabou com os morgadilhos. Sabem o que era o sistema de morgadilho? Estou a ver que há cabeças que dizem sim e há cabeças que dizem não. Isto significa que, no velho esquema da sociedade portuguesa, tão mal constituída, as famílias que tinham posses, em particular as famílias nobres, também, transmitiam os bens apenas ao filho mais velho. Só um dos filhos recebia a totalidade da herança, o que era extremamente injusto, não é? Isto para não se fragmentar a terra. E as meninas não recebiam nada. As meninas recebiam os bens do marido se casassem, passavam a ser, digamos, anexadas à casa conjugal, ou então recolhiam aos conventos. Era uma situação tremendamente injusta. Mouzinho da Silveira tentou reformar tudo, reorganizar os tribunais, etc. Ele mexeu em tudo. E a grande mão auxiliadora de Mouzinho da Silveira, nos Açores já, e depois no Porto, foi Garrett. Muito auxiliado, devo dizer, por manuais franceses. Ele não foi muito original, mas foi corajoso. Ele vem a fazer o elogio fúnebre desse Mouzinho da Silveira. E o Mouzinho da Silveira quis ser sepultado nos Açores. E Garrett, ele morreu, salvo erro, em 1849. E Garrett fez um elogio fúnebre. É um texto muito importante, porque ele diz: Mouzinho da Silveira deu os golpes sércios no tronco do velho país. Ele forjou o país novo. Simplesmente faltaram as leis regulamentares. E por conseguinte o país, mexido de tal maneira, entrou numa grande desordem. Ao lado do Mouzinho da Silveira estava, por exemplo, outro grande reformador, Joaquim António da Guiar, mais comumente conhecido, sabem como? Pelo Mata Frades. O Mata Frades, que tem estátua em Coimbra. Se um dia forem a Coimbra, à entrada da cidade, à saída da ponte de Santa Clara à Velha, está a estátua do Mata Frades. Mata Frades porquê? Porque ele extinguiu as ordens religiosas. As ordens religiosas eram as grandes detentoras da riqueza, sobretudo as ordens religiosas masculinas, porque havia inúmeras ordens religiosas femininas, mas o grande alvo foram as ordens religiosas masculinas. Ele retirou-lhes os bens, os frades riquíssimos passaram a pedir esmola
E os bens, agora aqui foi a grande atrapalhada, porque esses bens serviram em parte para pagar as despesas da organização militar da Expedição Liberal. Mas muitos desses bens foram comprados a preço muito barato por quem tinha posses para os adquirir. Foram vendidos em asta pública, em preços módicos. E assim se constituiu uma espécie de nova aristocracia liberal, que quis, aliás, copiar os moldes da velha aristocracia. Quis nobilitar-se, venderam-se, porque o país precisava de dinheiro. Nós estamos a passar, como sabem, em Portugal, por uma hora muito má. Precisamos muito de dinheiro, não há dinheiro para nada. Estamos empenhadíssimos, cheios de dívidas, tal como estavam os portugueses nesta altura. E então o Estado, por exemplo, para adquirir dinheiro, vendeu títulos nobres. Em particular, o primeiro grau da nobreza, que era o de barão. Assim se criou a grande geração dos barões liberais, que eram gente sem instrução, muitas vezes, mas que foram nobilitados de súbito. De súbito ficaram nobres e ricos, e detentores de grandes casas. Bem, Garrett assistiu a tudo isso constrangido, aflito, não é? Aflito. E no Porto, depois do desembarque liberal, ele assistiu a esse, nós chamamos a esse período, o período do devorismo. Ou dos amigos de Dom Pedro, porque Dom Pedro tem é uma figura um pouco dúplice, este Dom Pedro IV. Ele deixou-se cercar por gente nem sempre muito idealista nem honesta, que quis usufruir dos benefícios da liberdade. No fundo, eram filhos espúrios do liberalismo. Bem, Garrett, durante o cerco do Porto, porque a dada altura esse Porto liberal, após o desembarque, foi conquistado pelos liberais, foi cercado pelos absolutistas, e foi durante esse cerco do Porto em que Garrett sempre esteve ao lado de Mouzinho da Silveira, que ele, por exemplo, terá começado a escrever um romance, O Arco de Santana, e que ele trabalhou nas reformas da instrução, etc. Trabalhou muito. Bem, e o país, vejam bem, entrou em guerra civil, pura e simplesmente, em guerra civil. A partilha era de tal forma grande, violenta e inconciliável que se deu a guerra civil. Como sabem, um dos livros fundamentais de Garrett, Viagens na Minha Terra, integra essa pequena novelazinha de Joaninha e de Carlos, situada em plena Guerra Civil de 32 a 34. Não sei se já repararam que a carta autobiográfica que Carlos escreve a Joaninha no final dessa pequena novela, explicando-lhe a razão pela qual ele não pode mais amar nem ser capaz de se definir pela escolha de Joaninha, é datada de Évora Monte, 1834. Évora Monte é o local onde se celebrou finalmente a paz entre constitucionais e absolutistas, com grandes cedências aos absolutistas, devo dizer. Foi um pouco criticada por muitos a Convenção de Évora Monte. Terminou a Guerra Civil, mas os futuros portugueses eram muito negros para um homem como Garrett. Foi essa paz celebrada num momento bastante sombrio, não é? Bastante sombrio. Bem, muito obrigada.